Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Diz assim a Escritura Sagrada: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Podeis assentar. Aqui a Bíblia diz que Nicodemos, não acompanhado, mas sozinho, foi ter com Jesus, não de dia, mas de noite. Ele tinha uma posição no Sinédrio, ele tinha uma posição político-religiosa em Israel, é chamado aqui de príncipe dos judeus. Provavelmente foi à noite, para não ser visto indo falar com Jesus Cristo pelos seus pares, pelos que estavam em posição como a dele, para não ser reconhecido enquanto se dirigia a Jesus ou enquanto conversava com ele. Na verdade, Nicodemos era, para que ocupasse o cargo que tinha, alguém que deveria ter méritos do ponto de vista social, deveria ser uma pessoa respeitada e respeitável socialmente, civicamente. Deveria ser um homem instruído, um homem capacitado, deveria ser um homem refinado, de bom comportamento, de educação reconhecida, de família ajustada. Mas, meus amados irmãos, os que estavam em situação como essa, em Israel, muitas vezes estavam entre os mais resistentes à mensagem de Cristo. Fariseus, saduceus, líderes, ouviam as pregações de João Batista, não o punham à prova a toda hora, como faziam com Cristo. A pregação de João Batista era tão dura quanto a de Jesus, exigia tão ostensivamente o arrependimento quanto a de Jesus. Mas, embora eles também fossem poucos em números que se convertessem pela pregação de João Batista, a maior parte não se submetia ao batismo de João, ao menos eles respeitavam João e não o punham à prova, como estavam toda hora tentando fazer com Jesus. Havia uma razão para isso. João Batista era filho de um sacerdote, não seguiu o ofício do pai, recolheu-se em isolamento ao deserto, apareceu como profeta, mas o fato é que ele vinha de uma linhagem que, pelas tradições de Israel, lhe dava qualificação para ser um homem conhecedor da lei, da palavra de Deus, e portanto não era tão chocante para os costumes judaicos, para as tradições judaicas, para a hierarquia social judaica. João Batista está pregando, por mais que a pregação dele perturbasse, inquietasse, ele como pregador em si, não era um tumulto na ordem conhecida. Mas Jesus não era filho de sacerdote, como se contava na sua genealogia. Jesus não era filho de um doutor da lei. Nós sabemos que ele foi concebido por obra do Espírito Santo
mas foi contado na genealogia de José e de Maria, e se reconhecia Cristo como sendo filho de José e de Maria. José era um carpinteiro, um homem não de ofício intelectual, sacerdotal, religioso, não um político, uma figura ilustre, um homem que trabalhava com as mãos. E Jesus aprendeu de José o mesmo ofício, o de ser carpinteiro. E agora este homem, que vinha de uma família simples, cujo trabalho era manual, que não recebera uma educação privilegiada, que não vinha de uma linhagem sacerdotal, que não estudara com os doutores da lei, começava a pregar e atrair multidões, e o que mais ainda os irritava, a ser chamado por aqueles que o ouviam de Rabi, que quer dizer mestre. Então não apenas a pregação de Jesus incomodava, o fato de ele ser um pregador incomodava. E havia uma predisposição dos líderes daquela sociedade para invalidar o ministério de Jesus, para desqualificá-lo como pregador. Por isso estavam sempre fazendo perguntas com o objetivo de colocá-lo em contradição, em dilemas. Mas Jesus, a cada pergunta feita, ganhava mais respeito do povo, porquanto suas respostas se mostravam excelentes, sábias, deixando os indagadores em silêncio e admirados. Jesus, por outro lado, denunciava o pecado dos filhos de Israel. João Batista fazia isso também, incomodava também. E Jesus não poupava os líderes, quando mostrava que todos eram pecadores. Jesus, no Sermão do Monte, quebrou interpretações predominantes entre os fariseus, pelas quais eles podiam achar que eram cumpridores fiéis da lei. Jesus disse: vocês ouviram falar que não se deve matar, mas eu digo que o mandamento quer dizer mais do que executar fisicamente um homem. Quem odiar o seu próximo, se encolerizar contra ele no coração, já é um assassino. Vocês ouviram falar que não se deve adulterar, e vocês se confortam de que não são adúlteros, nunca foram ao leito com uma mulher que não é a de vocês, mas eu digo: quem no coração cobiçar a mulher que não é a sua, no coração já cometeu adultério com ela. E assim Jesus foi mostrando que a interpretação que davam à lei, aquela pela qual eles tinham aceitação social, não era a mesma interpretação da lei que Deus dava, e pela qual o homem será julgado pelos olhos de Deus, que não vê apenas o exterior, mas que conhece o coração. Jesus denunciou aqueles homens como hipócritas, que do lado de fora tinham respeitabilidade, mas do coração tinham cobiça, inveja, inclusive de Cristo, avareza. Eles tinham no coração soberba, orgulho. Eles estavam sempre prontos a desqualificar aqueles pecados pelos quais o homem deixa sua posição de dignidade humana e desce ao nível animal, como o pecado da gula, o pecado da prostituição, do adultério. Mas Jesus quis mostrar que havia outros pecados pelos quais o homem saía de sua dignidade, não para aparentar-se com o animal, mas para aparentar-se com o próprio diabo: o orgulho, a inveja, a malícia, e que eles tinham estes pecados. Em Mateus 23, Jesus os denuncia severamente como hipócritas, como pessoas que não denunciavam coisas nos outros, mas em seus corações eles tinham coisas que desagradavam a Deus. Mais ainda, Jesus
pregava e os pecadores públicos, marginalizados socialmente, os beberrões, as prostitutas, os publicanos, lhe davam ouvidos. Eles que não tinham esperança nem no porvir, porquanto já se viam condenados, e nem na sociedade presente, onde eram excluídos, viram na mensagem de Jesus esperança, e não tiveram dificuldades para reconhecer que eram pecadores, se arrependerem e crerem em Jesus. Mas os fariseus não queriam se ver como pecadores, maximamente se ver pecadores através da pregação de Jesus, e ainda mais porque Jesus era por eles tido como um inferior na capacidade de entender a lei de Deus, já que era um carpinteiro, filho de carpinteiro, e eles eram os doutores da lei. O orgulho os impedia de crer. E Jesus disse em João 5,44, como vocês podem crer? Procurando a honra que vem uns dos outros, e não aquela que vem somente de Deus. Eles eram acostumados aos aplausos, às homenagens, aos primeiros lugares. E para eles, isso os impedia de crer em Jesus, do que se deduz que crer na Bíblia não é só acreditar em Jesus. Há uma correlação entre a minha fé em Jesus e como eu me vejo. Crer em Jesus implica em eu reconhecer-me pecador para refugiar-me nele, confiar nele para a minha salvação. Crer não é apenas acreditar que ele existiu ou mesmo que ele foi o Messias. Isso é admitir meramente um fato. Mas a fé salvífica é uma confiança pessoal em Jesus, onde eu reconheço minha incapacidade de salvar-me, reconheço que sou pecador, não posso mudar o meu próprio coração, não tenho como oferecer uma compensação pela minha culpa, mas Jesus na cruz expiou a minha culpa, pagou o preço da minha redenção, satisfez as exigências da justiça punitiva de Deus, morreu em meu lugar, e que ele ressurreto pode compartilhar a sua vida vitoriosa e ressurreta comigo, pode estendê-la ao meu coração pelo Espírito Santo, e levantar-me do poder do pecado, pelo poder de sua ressurreição, rompendo os grilhões que me aprisionam, para me fazer andar em novidade de vida. Esta é a fé salvífica, que Jesus descrevia em suas mensagens como um vir a ele, o que vem a mim. Essa expressão, vir a mim, que ele utilizava, indicava uma rendição, em a pessoa desarmar-se, desistir de lutar, render-se, entregar-se. Mas, se ela vai se render, é porque antes estava lutando para ter sua própria salvação, mediante seu esforço e obras. O convite de Jesus é para que o homem desista de tentar salvar-se e olhe só para ele como o único refúgio e salvador. Crer nele dessa maneira, aqueles fariseus não poderiam, porque não estavam dispostos a reconhecer que eram pecadores, que diante de Deus não eram melhores do que publicanos, do que prostitutas e beberrões, que precisavam de Jesus tanto quanto estes que acabei de mencionar, que eles iam reconhecer naquele em quem eles desdenhavam o próprio Salvador do mundo. Por causa disso, eles não criam. E Jesus ainda mais os incomodava, porque dizia, os beberrões, os publicanos, as prostitutas, estão entrando adiante de vocês no reino de Deus, porque se arrependem. Vocês estão ficando para trás. Vocês não estão entrando no reino, e nem com o modo como vocês se portam, estão querendo deixar os outros entrarem. Então havia toda uma resistência dessa classe dentro do mundo judaico, que tinha rejeição a Jesus. Os que criam em Jesus eram expulsos da sinagoga. E Nicodemos, que tinha posição privilegiada
não quis ser visto falando com Jesus, então foi ter com ele à noite, foi sozinho. Interessante que ele tentou compensar a sua covardia, ele tentou compensar a sua falta de coragem com elogios. Chegou a Jesus dizendo: Rabi, chamou-o de mestre. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus não o cumprimentou, o agradeceu o elogio, Jesus o interpelou. Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uma mensagem direta, irmãos. Ele fez ouvidos surdos, Jesus, para os elogios, para os cumprimentos, e o interpelou dizendo que ele tinha que nascer de novo para entrar no reino de Deus. O grande avivamento metodista do século XVIII, que alcançou a Inglaterra e os Estados Unidos, teve como grande tônica, grande centro da mensagem o novo nascimento. Se a reforma do século XVI enfatizou a justificação pela fé, a questão do perdão e da remissão de pecados pela graça através da fé, o avivamento do século XVIII enfatizou o novo nascimento. Era a mensagem insistente de George Whitefield dos Estados Unidos, quando para lá foi: o homem tem que nascer de novo para entrar no reino. Uma figura muito ilustre ouvia as pregações de George Whitefield, que tornou-se um símbolo dos Estados Unidos, Benjamin Franklin. Dizia que era impressionado com a retórica de Whitefield, nunca converteu-se, mas ele dizia que encontrava prazer em ouvi-lo. E interessante, irmãos, que contam que uma vez Whitefield escreveu uma carta para ele. Eu vou aqui usar as minhas palavras, porque eu não me lembro exatamente de todos os contornos do que foi escrito, mas ele dizia mais ou menos o seguinte: você é um homem brilhante, você é uma pessoa respeitável, suas ideias são importantes para a nação, mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Aqueles pregadores eram corajosos e falavam da necessidade de nascer de novo. O que seria esse nascer de novo, de que aqui se fala? Nós defendemos, irmãos, e veremos isso pela palavra, que trata-se de uma experiência. Uma experiência na qual o homem é passivo. Obviamente, ele tem que arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus para nascer de novo. Mas nem o arrependimento produz por si mesmo o novo nascimento, e nem a fé produz por si mesma o novo nascimento. Nem o arrependimento é um pedaço do novo nascimento, ou a fé é um pedaço do novo nascimento. Temos que nos arrepender e crer para que haja essa experiência em nós, mas ela é operada inteiramente por Deus. É uma obra inteiramente divina. Nós não nos regeneramos, nós somos regenerados. Nós não produzimos o novo nascimento, embora nós venhamos a nos colocar nas condições pelas quais Deus vai operar em nós o novo nascimento. Mas é uma obra milagrosa, é o maior milagre de que fala a Bíblia. É interessante que Nicodemos insistia para entender como esta experiência ocorria. E a Bíblia diz em João 3,8, que Jesus falou assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como um vento que você não sabe de onde procedeu, nem qual o próximo destino dele, também você não sabe como é feito esse novo nascimento. Como surge e como se conclui esse novo nascimento. É uma obra divina, é uma obra sobrenatural.
Não está ao alcance do homem desvendar o seu mecanismo, sua forma de acontecer, como não está ao homem dado compreender como é que de repente um morto como Lázaro ressuscitou, um cego pela palavra de Cristo ouviu, ou um paralítico por sua ordem levantou-se. É um milagre. É um milagre como um surdo ouvir, um mudo falar, um cego ver, um paralítico andar, e um morto de 4 dias, como Lázaro, ressurgir dentre os mortos. E digo-vos que é um maior milagre do que estes, porque o cego a quem Jesus curou, um dia próximo de sua morte, na velhice, deve ter tido outros problemas de visão decorrentes da idade. Porque surdos e mudos, a quem Jesus curou, morreram. Porque Lázaro, a quem ele ressuscitou naquele momento, tornou a morrer, porque não era aquela ainda a ressurreição incorruptível. Mas o novo nascimento é irrevogável. Nascidos de novo, ainda que a morte nos furte momentaneamente o corpo até a ressurreição, nossa alma, nosso espírito regenerados estarão imediatamente na presença de Deus. Não há como reverter o novo nascimento, é a experiência definitiva que nos introduz em uma nova vida, que nos introduz no reino de Deus. É o maior de todos os milagres, é o novo nascimento. E aqui nós lemos que Jesus foi logo dizendo a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não poderia entrar no reino de Deus. Os espíritas interpretam que este novo nascimento é a reencarnação. Mas aí Jesus não falaria que o homem tinha que nascer de novo uma vez. Ele falaria que teria que nascer de novo várias vezes. Já que para os espíritas a reencarnação acontece não uma vez a mais, mas várias vezes. E Jesus descartou logo isso. Nicodemos fez a pergunta, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele pensou que pudesse ser este novo nascimento um segundo nascimento físico. Mas Jesus respondeu no verso de número 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus está dizendo o seguinte: quem nasce da carne é carnal. O nascimento físico nos põe como herdeiros de Adão, em linha sucessória a Adão, a carne e sangue que nos origina é adâmica. Se o homem nascesse de novo fisicamente, mil vezes ele seria pecador. Porque o que nasce da carne é carne, ou seja, é carnal. Se alguém reencarnasse 10.000 vezes, ele não evoluiria nada, ele não melhoraria nada. Os homens da época pré-diluviana viviam 600 anos, 500 anos ou mais. Eles não melhoraram, eles pioraram com o tempo, a ponto de vir o dilúvio. Se os homens prolongassem o seu tempo, se fosse meramente prolongar o tempo, isso não faria com que eles melhorassem. O que é nascido da carne é carnal. Jesus disse: eu estou falando de um novo nascimento, de outra ordem, um novo nascimento espiritual. Quando ele diz novo nascimento, não é novo só porque é quantitativamente um outro além daquele que já tivemos ao vir ao mundo, não. É porque é um outro qualitativamente, ou seja, de qualidade diferente do primeiro que tivemos. É novo porque é de outra ordem. Não é da mesma ordem do primeiro nascimento. É preciso nascer do Espírito Santo. Nascer de Deus, para ter a participação na natureza divina.
O que é nascido da carne, fisicamente, o que nasce fisicamente é carnal. Mas o que nasce do Espírito Santo é espírito, isto é espiritual. Interessante que a palavra que se traduz aqui por nascer de novo, alguns dizem que ela permite duplo sentido, e que uma tradução igualmente aceita seria nascer do alto, nascer de cima. Ou seja, nascer de uma outra procedência, nascer de uma outra semente, não física agora, mas espiritual, não alinhada com a sucessão adâmica, horizontal, mas do alto, vertical, nascer de Deus, nascer do Espírito Santo. Portanto, nada tem a ver aqui com reencarnação, e nós não precisamos nem de outros textos além de João 3 para saber disso. O texto de João 3 já é autoexplicativo para excluir que Jesus esteja falando de alguma reencarnação. Mas os católicos acreditam que aqui esse novo nascimento trata-se do batismo. E quando a criança é batizada em água, ela é regenerada, ela nasce de novo. Se isso fosse verdade, então não ofereceria este novo nascimento tanta esperança, porque é sabido que inúmeras pessoas que em idade adulta seguem uma vida de pecado foram batizadas na infância. A maior parte segue caminho que ignora Deus. Principalmente nos dias de hoje, na sociedade secularizada, o batismo não a impede de ser secularizada, capturada pelas ideologias deste mundo e viver uma vida como se Deus não existisse, ou não fosse importante para as decisões dela. Inúmeros criminosos, pessoas praticantes de atos bárbaros, foram batizadas na infância. Mas Jesus está falando aqui de uma coisa poderosa, irmãos. Não de qualquer coisa, de algo que pode fazer o homem passar, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, das trevas para a luz. Ou como ele diz noutra carta, algo que possa fazer o homem ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus. Algo pelo qual alguém possa reconhecer em si as palavras de Pedro na sua epístola: antes não éramos povo, mas agora somos povo do Senhor. Somos agora chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Como Deus disse a Paulo, ele conduziria pessoas das mãos de Satanás a Deus. Uma mudança poderosa, como diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E observe o que Paulo diz: para que haja esse novo nascimento e as coisas velhas passem e tudo se faça novo. Ele não diz que nós vamos fazer algo, ele diz que nós vamos estar em alguém, aquele que está em Cristo. Nós não produzimos o novo nascimento, mas estando em Cristo, indo para Jesus, em Jesus, nós vamos ser transformados por Deus em novas criaturas. Em novas criaturas. O que produz o novo nascimento não é a nossa vontade, é a vontade de Deus e a sua promessa. O que eu quero dizer com isso é que se você se arrependesse dos seus pecados, confiasse em Jesus como seu Salvador, mas Deus não operasse em você o novo nascimento, embora dizendo-se arrependido, você tornaria lama. Embora confiando em Jesus, se o seu coração continuasse o mesmo, você não se ergueria do pecado, continuaria lá aprisionado. Temos que nos arrepender e confiar em Jesus como Salvador, para que Ele opere em nós o novo nascimento. Mas o novo nascimento não decorre da nossa força de vontade, do nosso pensamento positivo, da nossa resolução. Como eu disse, é um milagre de Deus. O homem pode se reformar por fora, mas só Deus pode fazê-lo renascer de dentro para fora. Por isso, meus amados irmãos, nunca imaginemos
que nós vamos tornar pessoas cristãs por um processo educacional, que nós vamos fazer pessoas serem cristãs apenas aculturando-as. Tem que ter um milagre, tem que ter um milagre. Não é questão de força de vontade. Muitos se iludem pensando que se converteram, porque em dado momento eles disseram: bem, eu decido agora mudar de vida, e começam a se esforçar para que alguma coisa mude em suas vidas, confiando em sua resolução, em suas obras, ou num pensamento positivo, insistente: eu agora vou ser diferente. Mas não é assim. Nós nascemos de novo não com essa exaustão psicológica de ficar pensando em fazer acontecer a mudança, ou insistindo pela força de vontade em termos, inclinações diferentes. Não! É Deus que opera o milagre em nossas vidas. Por isso que Tiago diz o seguinte, lá na sua Epístola Universal, Tiago 1, versículo 18: segundo a sua vontade, note, não segundo a nossa, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Foi Deus que nos gerou, nos regenerou pela sua palavra, segundo a sua vontade. Ele faz isso porque prometeu fazer em relação àquele que se arrepende e crê. Dá a ele um novo coração, uma nova vida. Não é a nossa vontade que faz isso, é a vontade de Deus. Não é porque queremos, embora nós queremos Jesus, mas é porque Deus quer nos transformar que ocorre essa mudança. É Ele quem o faz. Lá em João 3, há um versículo que o catolicismo toma equivocadamente para achar que este novo nascimento é o batismo nas águas. Está em João capítulo 3, verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A igreja romana interpreta que nascer da água aqui é o batismo nas águas. E que, portanto, ao ser batizada a criança, ela teve a regeneração de forma sacramental. O rito externo produz mudança interna. Antes de nós examinarmos, irmãos, de que se trata esta água, antes de nós examinarmos a fundo de que aqui Jesus não está falando do rito do batismo, vamos ver porque seria ilógico pensar que aqui se trata do batismo. Como nós vemos as ordenanças de Cristo, os sacramentos, como alguém prefere chamar, que somente são 2, na verdade, não 7, como a igreja romana ensina: o batismo e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor para nós é um memorial. Não há mudança, como se concebe de forma mágica, do pão no corpo de Cristo, nem do vinho em seu sangue, no sangue de Jesus. Depois de ter consagrado pão e vinho na ceia, Jesus continuou chamando o vinho de vinho. Ele disse: nunca mais beberei do fruto da vide, até que convosco beba no reino de meu Pai. Ele já havia dito: é o meu sangue, mas ele agora volta e chama fruto da vide. Não poderia ali, aquele pão que Jesus partiu e disse: isto é meu corpo partido por vós, ser o corpo dele que seria crucificado, porque ele ainda não tinha ido à cruz. Como poderia aquele pão partido ali ser o seu corpo fisicamente, se ele não tinha morrido ainda? A igreja romana diz que a missa com a hóstia é uma renovação do sacrifício de Cristo, mas eu pergunto-vos, o que poderia ser renovado ali se não tinha acontecido ainda a morte? Portanto, teria que ter um sentido simbólico. Isto é o meu corpo, representa o meu corpo. Isto é o meu sangue, representa o meu sangue que não havia sido ainda derramado. No final, Jesus deu o sentido, ele disse: fazei isto em memória de mim.
A ceia é um memorial. Nós somos tão relapsos, tão tendentes à ingratidão, nossa memória é tão curta que Deus, condescendente com a nossa fraqueza, nos interpela com a realização da ceia que devemos fazer para estarmos sempre recordados do grande amor que Deus teve por nós. Nós não temos ordem na Bíblia para celebrar a Páscoa, que fora uma festa judaica. Nós temos ordem na Bíblia para celebrar a ceia do Senhor, onde nós nos lembramos do sacrifício vicário de Cristo. O batismo, por outro lado, não regenera. O batismo é para o regenerado. Daí porque a Bíblia não defende o batismo infantil. Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, portanto, será salvo. Portanto, o batismo vem depois do crer. Ele disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, no dia de Pentecostes, disse: arrependei-vos, e cada um de vós venha em nome de Jesus, confessando o nome de Jesus, para o batismo. E assim vocês vão ter a remissão de pecados no nome de Jesus, não no rito do batismo. E receberão o dom do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, o batismo é uma profissão de fé. É um testemunho exterior de uma obra que Deus operou no nosso interior. Nós não poderíamos achar que o batismo regenera. Isso estaria na contramão de tudo que Jesus ensinou. Lembremos-nos daquele episódio em que os anciãos judeus reprovam os discípulos de Jesus porque eles não haviam lavado as mãos antes de comer. Eles eram exageradamente higiênicos, os judeus. Mas Jesus quebrou ali um paradigma, porque os seus discípulos não foram orientados ao rito de purificação. Com certeza, nem Jesus nem seus discípulos tinham fobias de doenças. E, meus amados irmãos, os anciãos dizem: os teus discípulos não lavaram as mãos. Aí Jesus vai mostrar que eles, minuciosos com essas tradições, não cumpriam mandamentos de Deus que estavam na sua palavra. Eram exagerados com coisas que a Bíblia não estabelecia e eram relapsos com aquilo que Deus ordenava. Mas Jesus diz: olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do homem. Porque é do coração que procede adultério, prostituição, inveja, orgulho. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do coração dele. Jesus então estava querendo dizer que nenhum rito externo poderia mudar a condição interna do homem. Que o problema do homem não era alguma coisa que tinha que entrar nele, era o que saía dele que tinha que ser transformado. Um Jesus que ali está reprovando formalidades tomadas como sendo algo que indica um sinal de espiritualidade, e dizendo que o problema não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Com certeza Jesus, esse mesmo Jesus que diz isso, não iria estabelecer um batismo que é um banho externo, que operaria uma mudança interna, que iria trazer uma mudança interna. A regeneração é de dentro para fora, é uma obra de Deus no coração do homem. Como diz lá no livro do profeta Ezequiel: tirarei de vocês o coração de pedra, insensível, duro, darei um coração de carne, um coração que sente. Porei dentro de vós um espírito novo, porei dentro desse espírito novo o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus mandamentos. Se nós lermos as cartas de Paulo, nós vamos ver que Paulo está toda hora polemizando com pessoas que se haviam convertido ao cristianismo nominalmente, mas que mantinham tradições judaicas. E o que Paulo quer mostrar é que nada externamente nos coloca em posição de vantagem diante de Deus.
Paulo vai reprovar os judeus, porque os judeus acreditavam que aqueles sacrifícios de animais que eles ofereciam no templo, por si só, aperfeiçoavam eles. Que o rito externo os mudava internamente. Paulo vai dizer, olha, Deus estabeleceu esses sacrifícios para prefigurar o de Cristo. Como quem diz, Deus queria apenas manter vocês sempre com a recordação da promessa messiânica, de que viria aquele que, como disse João Batista, seria realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha uma finalidade pedagógica, a prescrição de sacrifícios. Mas alguns judeus achavam que não era pedagógico, que aquilo era eficaz por si mesmo, que o que oferecia o sacrifício submetia ao rito externo, ele melhorava internamente. Veja o que se diz na carta aos Hebreus, em contestação a isso. Hebreus capítulo de número 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, ou seja, a lei era só uma sombra, um símbolo do que viria a acontecer, não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. O mero rito externo não aperfeiçoava ninguém. É claro que aquele que oferecia o sacrifício e via-o como pedagógico e alimentava a sua fé na esperança messiânica, não por causa do sacrifício, mas por causa da sua fé, ele progredia espiritualmente. Mas o mero ato mecânico de oferecer um sacrifício, o mero rito externo, não melhorava, não aperfeiçoava ninguém. Agora eu lhes pergunto, será que o autor da carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, por exemplo, iriam polemizar tanto com os judeus, dizendo que aqueles ritos dele não mudavam em nada o homem internamente, para depois eles dizerem que no cristianismo é um ato externo, uma cerimônia externa, que pode ser administrada até numa criança que não sabe de que se trata, e aquilo ali vai mudar o coração dela? Seria uma hipocrisia do apóstolo. E está combatendo os judeus por uma crendice de que ritos externos mudam o coração, e depois o próprio apóstolo, o próprio pregador do evangelho, dizer que um rito cristão como o batismo opera uma mudança interna de regeneração na pessoa. É interessante, irmãos, que na carta aos Gálatas, o apóstolo vai exatamente polemizar com aqueles que achavam que o cristão já convertido a Cristo teria que, para ter realmente uma mudança de vida, fazer o rito da circuncisão dos judeus. E Paulo vai protestar contra isso. Paulo vai dizer que esses que achavam que a circuncisão que Deus havia prescrito para os judeus no Velho Testamento, para a descendência de Abraão, Paulo vai dizer que os que acham que a circuncisão, ato externo, cerimonial, muda as pessoas, melhora as pessoas, colocam elas em alguma posição especial diante de Deus, não entenderam nada. Paulo vai dizer, em Cristo Jesus não vale a circuncisão, nem a incircuncisão. O que vale é o ser uma nova criatura. O que vale é a fé que opera pelo amor. Agora eu lhes pergunto, Paulo iria ficar falando que não adiantava nada essa cerimônia externa, que ela não mudava nada o coração do homem, para depois dizer, olha, mas agora eu quero dizer que o batismo, ele muda internamente? Seria contraditório. Veja o que Paulo diz na carta aos Filipenses em relação a esses que achavam que deveriam se circuncidar. Filipenses capítulo de número 3, versículos 3 e 4. Porque a circuncisão, é o que Paulo diz, somos nós, que servimos a Deus em espírito. A circuncisão agora que Deus quer não é algo que se faz do corpo, é a mudança espiritual que Deus faz do nosso coração, é espírito. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito
e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. O que quer dizer essa expressão, não confiamos na carne? Quer dizer que nós não confiamos em algum rito que foi feito no nosso corpo. Ele está querendo dizer isso, nós não confiamos em alguma coisa que aconteceu no nosso corpo, que nos coloca em posição melhor do que outros. Não confiamos na carne, não confiamos num rito físico, que seja causa de nossa condição diante de Deus. No verso 4 ele diz, ainda que também podia confiar na carne, aí ele continua, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí no verso 5 ele vai dizer que foi circuncidado ao 8º dia. Se alguém pode confiar numa cerimônia externa, Paulo diz, eu ainda mais. Fui circuncidado, cumpri todos os ritos judaicos. Confiar na carne que ele reprova aqui é confiar em algum rito externo que você acha que possa ter acontecido por ele alguma mudança interna e que lhe colocou em posição especial diante de Deus. Não faria sentido Paulo dizer isso se o batismo operasse uma mudança interna. Porque aí quem foi batizado poderia dizer, eu fui regenerado, estaria se gloriando na carne, estaria se gloriando no rito que foi administrado em seu corpo, como lhe tendo trazido um privilégio espiritual de nascer de novo. Então nós vemos por toda a lógica do Novo Testamento, que nascer de novo não pode ser um sacramento, um rito, uma cerimônia, é uma experiência com Deus. Agora, o que Jesus quis dizer quando disse nascer da água e do Espírito? A água na Bíblia, quando tomada em linguagem metafórica, como quando Jesus falou aqui, diferente de quando ele mandou batizar em água, era água física mesmo, mas aqui é uma linguagem metafórica. A água, nesse sentido, representa a palavra de Deus. Porque sustenta-se na Escritura uma ação purificadora da palavra. Aqui nós estamos lendo João 3. Esse sentido da palavra como agente de purificação, da palavra de Deus como agente de purificação, nós encontramos no próprio Evangelho de João. João 15:3, Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se eu for para as epístolas de Paulo, Efésios 5:26, Paulo diz que a igreja foi lavada com a lavagem de água pela palavra. Está escrito claramente lá, então a água na Bíblia é um símbolo da palavra de Deus. Não há regeneração sem a palavra de Deus. Às vezes a Bíblia instrui-nos sobre a nova vida, falando da semente que o semeador coloca na terra, é a palavra, vem a chuva, que é a ação do Espírito Santo, e brota a vida. O novo nascimento é pela palavra e é pelo Espírito Santo. A palavra é a semente da nova vida. E o Espírito Santo é que dá a fertilização do coração, para que a vida a partir da palavra irrompa. Isso fica claro quando nós lemos lá na Epístola de Pedro, capítulo de número 1, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, olha, é o novo nascimento, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós nascemos de novo, não de semente corruptível, como a adâmica, como a carne que está em corrupção, porque o homem fisicamente morre, envelhece, enferma-se. Mas agora nós renascemos de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, e note, viva. A palavra de Deus, irmãos, não é só discurso. A palavra de Deus é viva. Em Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. Essa palavra, através do Espírito Santo,
ela tem poder de transformação em nossas vidas, tem poder de regeneração. Por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este Evangelho é poder. Paulo diz: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo disse: os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Lembremos-nos que Deus criou o mundo pela palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja as aves dos céus, e elas surgiram. A palavra de Deus é criadora. Foi a ordem de Jesus a Lázaro para que saísse da tumba que o trouxe de lá. Foi a palavra de Jesus Cristo ao cego, quando ele disse: vê, que deu vista ao cego. Foi a palavra de Jesus ao paralítico: levanta e anda, que fez ele se erguer da sua condição. Quando um centurião foi pedir pela cura de seu servo a Jesus, Jesus quis ir à casa do centurião. O centurião entendeu bem que a palavra de Jesus era diferente. Ele disse: eu não sou digno de que tu entres em minha morada, mas daqui mesmo diz a palavra e ele vai ser curado lá. Diz aqui mesmo e ele vai ser curado lá. Com sua palavra Jesus acalmou os ventos e os mares. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é transformadora. Quando alguém se arrepende do seu pecado, recebe o Evangelho no coração, esta palavra gera uma nova vida. Essa palavra, pela ação do Espírito Santo, faz a pessoa nascer de novo, nascer de Deus. No Evangelho de João, para que terminemos, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, versos de número 12 e 13: mas a todos quantos o receberam a Jesus como Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando Jesus falou isso a Nicodemos: você tem que nascer de novo. Jesus também desdenhou dos conhecimentos de Nicodemos. No verso 9 diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Porque havia já promessas em Jeremias e Ezequiel de uma nova aliança, e que Deus daria ao homem um novo coração. Jesus diz: você não sabe disso? E no verso 11 ele diz o que é importante: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus disse: olha, a gente fala do que sabe, do que experimentou. Se você não sabe o que é isso, você não teve essa experiência. Se você desconhece isso, você não sabe. Você pode testemunhar nesta noite: eu nasci de novo. Pastor, quem vai me dizer que eu nasci de novo? A igreja? O pastor? Não, você vai saber. Você nasceu de novo? Você pode olhar para trás e dizer: houve aquele dia que eu me arrependi dos meus pecados, entreguei a minha vida a Jesus, e as cadeias dos vícios se quebraram. Eu fui aliviado da culpa pelo perdão e me tornei uma nova criatura pelo poder de Deus e do Evangelho. Você pode testemunhar isso? A Bíblia diz que os anjos queriam pregar esta doutrina, queriam pregar este Evangelho, está lá na carta de Pedro. Mas Deus não permitiu aos anjos pregar. Sabe por quê? Porque os anjos não poderiam testemunhar. Os anjos caídos nunca se levantarão, são os demônios, vão para o inferno. E os anjos que nunca caíram serviram sempre a Deus e nunca precisaram ser resgatados. Mas Deus colocou para pregar pessoas que podem dizer para vocês: eu nasci de novo. Eu era cego e agora vejo. Eu estava morto, mas revivi.
Eu também estive morto em delitos e pecados, segundo o curso deste mundo eu andei, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, andando segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, Ele me deu vida juntamente com Cristo. Eu posso pregar essa mensagem porque eu experimentei, estou dando de graça o que eu recebi de graça, estou chamando você para o que aconteceu comigo. Eu posso dizer que Jesus vai mudar o seu coração, porque mudou o meu coração. Deus colocou para que nós pregássemos, nós que podemos testemunhar dessa mudança poderosa em nossas vidas. Vamos ficar de pé.